Eu sou o Carlos Nunes e você está aqui no Livros e E-Books. Mais uma vez, sejam bem-vindos para a gente bater mais um papo sobre esse maravilhoso mundo dos livros. Eu vejo aqui nos outros canais que um dos gêneros literários, digamos assim, que são mais execrados aí pelos leitores em geral, é o gênero de autoajuda. O que é um livro de autoajuda? É que o livro de autoajuda ele se propõe, né, a auxiliar as pessoas a encontrarem aí soluções para seus problemas, ainda mais nesse mundo aí louco que a gente vive hoje em dia, né, que traz aí ansiedade, estresse, depressão. E os livros de autoajuda que existem aí aos milhares e sobre todos os temas possíveis, objetivam justamente isso, né? Mostrar caminhos possíveis, né, para as pessoas solucionarem seus problemas. Alguns são bem intencionados, alguns são relativamente bons, outros são puro lixo, oportunismo para ganhar dinheiro. Normalmente são, né, escritos aí por terapeutas ou por pessoas que dividem aí suas experiências, como ultrapassar algum problema, né, para mostrar como foi feito. Os livros de autoajuda normalmente não são de ficção, ou não contam uma narrativa, não tem personagens, né, são livros psicológicos, digamos assim. Mas recentemente têm surgido vários livros que contam histórias pessoais de pessoas que ultrapassaram determinadas situações, né, e relatam aí essa situação e como passaram por ela, quase como se estivesse contando uma história de ficção. A diferença é que são casos reais, né, e os personagens são reais, mas que no fundo trazem, podem trazer para a gente algum alívio, principalmente para quem estiver vivendo na mesma situação. Que não é um livro que você vá buscar, vou ler esse livro porque estou passando pelo problema X, mas dentro daquela história, né, aquela experiência, aquela vida que a pessoa tem, dali você pode tirar aí, subsídios, né, ou tirar algum tipo de ajuda e de alívio para uma situação semelhante que você esteja vivendo. Então, tecnicamente, não são livros de autoajuda, porém cumprem quase que o mesmo papel. E recentemente eu li 3 desses livros e eu queria dividir um pouco aqui essa experiência com vocês. Tá? São livros assim bem diferentes, mas 2 deles inclusive têm a ver com literatura, com livros em si, e um com cinema. O primeiro deles, então, é o Clube o Clube do Filme, de David Gilmour. Não é o integrante lá da banda Pink Floyd. À primeira vista também, quando eu vi nas livrarias, eu até achei que fosse. E acredito que muita gente aí tenha se confundido também com isso. Não. O David Gilmour é um jornalista e ele está passando por uma situação, uma crise existencial séria. Ele está separado, está desempregado, né, e ao mesmo tempo com um filho adolescente problemático que não quer estudar, vem repetidamente, né, apresentando problemas escolares e de notas muito baixas, e se envolvendo aí com drogas, e ainda não está totalmente perdido, digamos assim, mas uma situação bastante delicada. E o que o David Gilmour sugere então com a ex-esposa, né? Olha, manda ele para cá para morar comigo.
E numa conversa com o filho diz que não quer mais estudar e ele faz então uma proposta para o filho. Olha só, você vai poder ficar morando aqui, não vou te cobrar nada, né? Você vai ter casa e comida e não vai precisar ir à escola. A única condição é que toda semana nós vamos assistir 3 filmes juntos e depois vamos discutir esses filmes. À primeira vista, né, o garoto lá acha estranho, mas tudo bem, coisa boa, né, ficar assistindo filme. Só que o que acontece? Com o decorrer do tempo, o pai vai tirando de filmes, logicamente não é qualquer filme, embora tenha de tudo ali, todos os gêneros, todas as épocas, né? E o pai faz questão de mostrar a ele né, certos detalhes, principalmente dos clássicos mais antigos, e tirar sempre dali, daquela situação da história do filme, algo que possa ser utilizado na vida dele. Ao mesmo tempo, ele vai aprendendo muito com o filho, os dois vão se aproximando e se tornam assim bastante íntimos, a ponto de romper essa barreira aí de idade, né, de pai e filho, e o filho começa a se abrir mesmo e a contar todos os problemas aí para o pai, e os dois se tornam assim, o envolvimento da relação deles se torna muito íntimo por conta disso. Achei um livro bacana por conta disso, né? Também sou pai, é uma experiência aí que eu gostaria de tentar. Achei bastante interessante. Também a relação no final do livro, né? Tem uma relação aí de todos os filmes que eles assistiram, muita coisa boa, e dá até vontade de fazer aí também assistir, né, os filmes que eles assistiram. Um livro bacana e que deixa assim, essa reflexão sobre a relação aí pais e filhos. O segundo livro, né, vou trazer para vocês, é O Ano da Leitura Mágica, de Nina Sankovic. Esse daí fala sobre livros. Eu li várias críticas aí sobre esse livro, muitas positivas, muita gente gostou dele. E achei a proposta, assim, justamente por falar de livros, né, seria bastante interessante. O que acontece? A Nina, ela era dona de casa, até onde eu sei, e era muito ligada à irmã mais velha. E as duas dividiam, sim, eram muito íntimas mesmo, e tinham uma paixão em comum pela literatura. Principalmente a irmã mais velha. Só que ela, né, é diagnosticada com câncer e vem a falecer. A Nina fica tão desolada, né, que durante um tempo a vida dela desmorona, ela não tem mais, a ligação delas era tão profunda que ela não tem mais vontade de viver. Ela entra em depressão mesmo e tem né, e tem a família para cuidar, ela tem 4 filhos, tem marido, e a vida dela sem a irmã está muito dolorosa. E o que ela faz? Como a maior paixão da irmã eram os livros, ela se propõe durante um ano a ler um livro por dia, fazer uma maratona literária durante um ano. Por isso se chama o Ano da Leitura Mágica. Livros pequenos, né, que ela poderia ler aí numa noite. Então ela passa o dia normalmente e senta, né, com seu marido, com os filhos, e eles a apoiam nessa situação, inclusive indicando livros, né, e ela faz isso. Ela passa um ano lendo, basicamente, para se curar para fazer esse luto pela irmã, vivenciar esse luto, expurgar esse luto. E o livro me decepcionou um pouco, por duas razões. Eu esperava assim que ele falasse mais sobre livros, né? E não fala principalmente sobre a relação entre as duas. E por se tratar também de livros curtos, que ela tinha essa característica, porque tinham que ser livros
que ela pudesse ler em um dia, a maioria deles são desconhecidos e, para mim, né, não despertaram. Também no livro tem a lista dos livros, ela tem um blog também, que ela colocava todo dia isso no blog, a experiência dela com a leitura. E eu não entendi, tá? Não estou desfazendo, cada um entende até onde vai o tamanho da sua dor e o que pode fazer, cada um tem um caminho aí a seguir. Eu não acho que existam fórmulas prontas para isso. Mas eu não vi muito sentido no que ela fez, tá? Não vejo assim como você parar a sua vida para ler e mergulhar na leitura para expurgar essa dor que você está sentindo pelo falecimento de um ente querido. Então, para mim, não gostei, não foi um livro, li até o final, mas não foi um livro marcante, tá? Mas eu vi que muita gente aí gostou. É como eu falei, depende muito da experiência pessoal de cada um. E por isso é que eu deixei agora por último esse terceiro livro, que é O Clube do Livro do Fim da Vida, de Will Schwab. Esse cara é americano, ele é editor, né, de livros, e um belo dia também a mãe dele é diagnosticada com câncer. A mãe dele é uma senhora assim, fantástica. Ela teve uma vida absolutamente rica, né, dedicada, viajou para o exterior, viajou para o Afeganistão e viveu assim em situações de conflitos, de ajuda humanitária. E o sonho dela, assim, ela acabou de retornar de uma viagem dessas e o sonho dela era criar uma biblioteca para as crianças do Afeganistão. Até que ela começa a se sentir mal, que ela contraiu, né, nessa viagem, e que isso virou um câncer de pâncreas. Ou seja, um dos tipos mais agressivos que existe. E a partir do diagnóstico, ela começa as sessões de quimioterapia e o Will é o filho que vai, né, normalmente acompanhá-la a essas sessões. Eles começam a discutir sobre livros. Aquele assunto meio sem graça, né? Você fica ele cheio de dedos de tocar, né, o assunto da mãe. E a mãe, até que a mãe pergunta: o que você está lendo? E isso daí dá margem a uma discussão. A mãe é perfeitamente lúcida e ela sabe que ela tem pouco tempo de vida e ela quer viver da forma mais normal possível e quer aproveitar esse tempo que ela tem lendo, principalmente relendo as obras que marcaram a vida dela e que ela quer fazer isso e discutir essas obras com o filho. Então, basicamente, é isso, né? Contando aí o desenrolar da doença dela, dos últimos 2 anos da vida dela, e essa maratona literária que eles passam a fazer, que também, da mesma forma que o primeiro filme, né, que o primeiro livro aqui que eu citei, O Clube do Filme, aproxima muito, né, o filho da mãe, apesar da gente saber, né, realmente ela já está, né, no final da vida, por isso chama o Clube do Livro do Fim da Vida. Esse é um clube do livro de 2 pessoas. E é um livro, da mesma forma que os outros, eu achei bom. A narrativa dele é boa, a escrita do camarada é boa, mas esse livro entra aí novamente na questão da experiência. Por quê? Eu li esse livro no final de 2016 e que eu estava passando pela mesma situação. Minha mãe também com câncer veio a falecer no início de 2017 e eu li esse livro, né? E foi um livro que me emocionou muito, porque eu vi ali a evolução da doença e como ia aumentando, né, essa situação dela,
né, a fraqueza dela, as atividades que ela desempenhava foram pouco a pouco sendo esquecidas, sendo abandonadas por impossibilidade dela de fazer, e eu vivendo isso tudo com a minha mãe. E ao mesmo tempo, foi bastante doloroso por isso, e porque eu não podia estar também próximo da minha mãe da mesma forma que ele. Não digo aí que eu gostaria de viver essa experiência. Logicamente, ninguém gostaria de passar os últimos tempos com a mãe na quimioterapia, né? Mas essa discussão literária aí que ele teve com a mãe é impossível. Minha mãe não tinha conhecimento nenhum, ela não gostava de ler, era uma pessoa assim muito pobre, né, culturalmente. Então era muito difícil nesse aspecto. E eu também moro longe, né? Ainda moro distante, cerca aí de 4 horas de viagem. Eu não tinha como estar com ela todos os dias numa sessão de quimioterapia. Isso era meu irmão que fazia. E então, por estar vivendo essa situação à distância, angustiado, né, da situação angustiante aí da minha mãe, esse livro me marcou muito. Em vários momentos eu chorei, eu me emocionei e vi também como a vida dessa mulher foi uma vida rica, forte, produtiva, e a forma como ela encarava essa doença dá também a nós uma nova perspectiva, né? Por isso, todos esses livros aí que eu citei têm algum fundo aí que você possa tirar alguma coisa para si. Da leitura mágica eu não tirei, tá? Mas com certeza alguém, né, deve tirar. Então fica esse questionamento aí. O que vocês acham? Podem responder aí nos comentários, eu vou adorar saber a opinião de vocês. Esse tipo de livro é autoajuda ou não é? Tá? Então respondam aí, curtam o canal e aguardo sempre vocês aqui com novos papos aí sobre livros. Tá bom? Se gostou, curtam, divulguem, se inscrevam, tá? E a gente se vê. Tchau, tchau.